criança sobressai na escola por questões de levar a sua educação Bahá'í nos momentos especiais. Eu vou te dar um exemplo. O Mateu, meu neto, filho mais velho da Mojde, ele tinha 6 anos, acho que 6 anos. A professora não vai para a escola e avisam na escola que o pai da professora tinha morrido. Por isso que ela não foi dar aula. Aí, depois que a professora apareceu, ele deu um abraço na professora e falou: Fulano, eu não sei, não lembro o nome da professora, Uhum. seu pai não morreu. Aí a professora falou: não, Mateus, meu pai morreu. Falou: não, eu sei, mas é imperecível o espírito. Só que ela esqueceu essa palavra imperecível. Na hora que foi contar esse episódio para Moshe, ela tinha esquecido da palavra. Aí ela falou outra palavra. Aí Moshe falou: não, não foi essa palavra que ele falou. Ele deve ter falado imperecível. É mesmo, foi essa palavra que. Então, as crianças que têm contato com palavras criadoras, elas destacam, Exato. elas fazem diferença, É. tá? Uma vez o Mateus, isso é também do Mateus, ele virou e falou para a mãe do amigo dele: qual que é a sua religião? Aí ela falou: sou católica. Ele não sabia o que era católico. Aí falou: o que é católico? Falou: católica. Aí a mãe fala: católica porque ama Jesus Cristo. Ah, Jesus e Bahá'u'lláh são irmãos. Olha, uma criança É, pequenininha falar é, uma coisa dessa, porque verdade. tem uma vivência É, Bahá'í é, livre de preconceito dentro de casa. é, verdade. Porque a criança copia tudo, né? É, exatamente. O que é E bom as e o que não é bom, né? E as aulas Bahá'í são muito importantes. Onde não tem aula Bahá'í, os pais são responsáveis para não deixarem da criança ter aula. Uma Exatamente. vez no Irã, a gente reclamou: ai, tinha muita neve. Era sexta-feira, lá, domingo é sexta-feira. É, Tinha que ir para a aula Bahá'í. Ah, mãe, hoje a gente não vai, está muita neve. Ela: é mais fácil não deixar vocês ir para a escola do que e que pela não aula deixar barra. vocês irem para a aula Bahá'í. Vão aprontar que isso é mais importante que tudo, sabe? Então, É, essa importância que os pais dão, o exemplo que os pais dão, que você vê todo pai e mãe que faz oração alta dentro de casa, o filho sabe aquela oração de cor, é. Teve um tá? episódio que aconteceu conosco em Juiz de Fora. Olha, foi muito emocionante. Nós tínhamos uma vizinha, nós morávamos numa espécie de sobrado em Juiz de Fora, casa. Só que o sobrado era assim, o primeiro andar, como se fosse, era no nível da rua. E o segundo andar era como se fosse um porão. Não era bem um porão, porque tinha um quintal grande, era bem arejado, iluminado, mas era como se fosse um subsolo, né? Nós morávamos aí, nessa parte de baixo, e uma vizinha de cima. E Verônica dava aula para criança no quintal de casa. E essa vizinha tinha 4 meninas, tinha 5 filhos, 4 meninas, e 3 das 4 na idade de aula para criança. Mas Verônica, nós, por estratégia, a gente não convidava elas. Mas vinha outras crianças. A gente queria que elas se convidassem. Falavam: pode participar, porque elas ouviam as músicas, ouviam as brincadeiras, as orações. Mas essa senhora tinha a mãe dessas crianças era uma estudante de psicologia. E ela tinha problema com o marido, um relacionamento intempestuoso. E uma noite lá, essa senhora, o marido bate nela. A gente nem soube, nem ouviu nada, mas o marido bateu nela. E ela já sabia, nessa altura, as crianças dela já participavam de aula Bahá'í para criança, que hoje é aula de espiritualidade, né, para criança, espiritualização. E então a gente já tinha um relacionamento.
Então, ela, lembrando de tudo que Verônica ensinava para as crianças tinham tarefa de fazer, decorar a oração com os pais, uma série de atividades de aula para criança. Essa amiga já sabia o que era a fé Bahá'í e tal. Então, ela foi, já era 11h da noite, ela desceu, ela bateu na porta, desceu e queria conversar com a gente podia conversar um pouco. Claro, nós abrimos a porta, ela entrou e começou a chorar. E começou a chorar e começou a contar as dificuldades do relacionamento dela no casamento. Nesse período, não tínhamos Renê nem Rafael, era só Raul. Raul devia de ter... Aliás, Renê já tinha nascido. Raul tinha 3 anos, mais ou menos. E nós tínhamos um jogo de cadeiras, de mesa, de jantar, que era uma madeira muito pesada, difícil de levantar. Enquanto essa amiga falava, contava a história, as dificuldades dela, e eu e Verônica ali conversando e tal, Raul, pequenininho, pega uma dessas cadeiras e não consegue levantar, mas ele arrasta com dificuldade. A gente viu ele arrastando a cadeira em direção à estante que ficava na sala. E nós continuamos conversando e percebendo que ele estava arrastando a cadeira para fazer alguma coisa. Ele vai encosta até chegar na estante, encosta a cadeira na estante. A cadeira tinha aqueles degrauzinhos, né, que a gente põe o pé. Ele pisou ali, subiu na cadeira, pegou um livro de oração, colocou na cadeira, desceu da cadeira, pegou o livro, colocou no colo dela e falou alguma coisa tipo, faz oração. Nossa. Aí essa amiga começou a chorar mais ainda, mas aí agora um choro diferente, nos emocionou também. Aí nós começamos a fizemos aí uma sessão de orações, e ele sentou no colo de Verônica e fez também a dele. E ele tinha uma oração famosa que os Bahá'ís de Juiz de Fora chamavam de Epístola de Amado Raul, porque ele fazia oração a Deus, guia-me direitinho. Quando chegava no final, ele começava a pedir bênção e proteção para o gatinho, para o cachorrinho, falava todo mundo que estava na sala, se tivesse de Lúcia, Efigênia, Isabel, Maria José, pedia proteção, e não acabava a oração. Então, o pessoal falava que era a Epístola de Amado, que era longa, né? Então, nesse episódio, esse acontecimento, que emocionou muito todos nós, mas algum tempo depois, a partir daí, essa amiga começou a estudar a fé.